pessoal, beleza? A nossa matéria de hoje, nós vamos falar um pouco da Revolução Francesa. A Revolução Francesa, ela acontece em 1789, com a queda da Bastilha, a tomada da Bastilha. Antes disso, nós temos uma sociedade vivendo muitas dificuldades, nós temos uma crise econômica, nós temos a França saindo de um conflito com a Inglaterra, conflito da Guerra dos 7 Anos, né? Chamada assim porque durou 7 anos, na verdade foram 6 anos, 8 meses e alguns dias aí. Ela foi de 1756 a 1763, essa Guerra dos 7 Anos. E aí você vai perceber que se a França estava numa crise econômica, muito se deriva por causa dessa Guerra dos 7 Anos. Todo grande evento num país vai gerar, assim, crises econômicas, porque é um gasto grande. Principalmente uma guerra da França com alguns aliados e a Inglaterra com alguns aliados. Tá? A França perde essa guerra, né? Além de ter entrado numa guerra, gerando custos, ela perde essa guerra, e nós vamos ver como é que essa guerra influencia também os problemas que a Inglaterra vai ter. Tá? Após perder essa guerra, você tem ainda a grave crise econômica, porque as safras francesas, da agricultura francesa, as safras agrícolas, foram ruins anos mais tarde. Isso já tem um período de gasto com guerra, mas uma safra ruim, uma safra agrícola ruim, você tem um grande problema econômico aí na França. Além desse grande problema econômico que a França tem, a França ela já começa com outro problema também. Ela era o único país ali na Europa, né, que ainda existia uma monarquia absoluta. Por quê? Porque as ideias do iluminismo já tinham se difundido pela Europa. E aí os déspotas, os reis, já estavam aceitando uma monarquia parlamentar, uma divisão de um poder com constituição, com o parlamento. Então isso não acontecia na França. A França ainda tinha o rei Luís, né, como o seu rei absolutista. Além disso, nós temos uma sociedade totalmente injusta. Uma sociedade que era dividida em 3 estados. O primeiro estado era o clero, que era dividido em alto clero e baixo clero. O segundo estado era a nobreza. E o terceiro estado era o resto da população. Eram os camponeses, artesãos, operários, burgueses. Todo o resto da população estava no terceiro estado. As camadas mais pobres, tirando aí os burgueses, que alguns eram muito ricos e compravam até títulos de nobreza para sair do terceiro estado e entrar no segundo estado. Por quê? Porque só o terceiro estado pagava imposto. Então a Revolução Francesa é uma revolução do terceiro estado. O terceiro estado pagava imposto e sustentava o segundo e o primeiro estado. E a conta é absurda, porque o primeiro e o segundo estado somavam aí 260 mil pessoas. E o terceiro estado tinha 24 milhões de pessoas. A França ela é a segunda maior população. Em meados de 1780, ali, a França ela tinha cerca de 25 milhões de habitantes. Ela só perdia para a Rússia, né, na Europa. A maior população europeia, a segunda maior população europeia, era a da França. Então, todo esse povo, esses 24 milhões de pessoas, estavam sofrendo crise econômica, estavam sendo pesados nos impostos. Os impostos recaíam sobre essas 24 milhões de pessoas, e essas 24 milhões de pessoas não tinham voz no governo. Então você olha para sua vizinhança, você olha para os países vizinhos e percebe que eles estão progredindo num ideário iluminista, numa ideia de liberdade, e você está debaixo de uma opressão monárquica absolutista, sofrendo uma crise terrível por conta de decisões de um rei absolutista. E aí isso vai se agravar, porque o rei Luís ele vai entrar para ajudar as colônias americanas a conseguirem a independência da Inglaterra. Uma espécie de revanche contra a Inglaterra por ter perdido a Guerra dos 5 Anos. A Inglaterra estava em conflito com as 13 colônias americanas, né, que mais para frente seriam os Estados Unidos da América. E aí o rei Luís, numa crise econômica, vindo de uma guerra, ele vai e entra na Guerra da Independência dos Estados Unidos para ajudar os Estados Unidos contra a Inglaterra. Isso faz com que a insatisfação
que já está grande no meio do terceiro estado, aumente mais ainda contra o rei Luís. É por isso, por essas atitudes, que o rei Luís XVI ele é morto na guilhotina no período do terror, como você já deve ter visto aí no documentário. A revolução ela se inicia porque a Assembleia, a convocação das Assembleias de Estados Gerais pelo rei não ouve e não dá atenção para o terceiro estado, porque a convocação da Assembleia dos Estados Gerais ela tem 3 votos, o primeiro, o segundo e o terceiro estado. O primeiro e o segundo votavam juntos, o terceiro estado não tinha voz. E aí houve um pedido aí nessa Assembleia de uma Constituição. A liderança burguesa do terceiro estado, os burgueses que lideraram essa revolução, eles pediram uma Constituição. E aí pressionaram o rei, e aí o rei reconheceu esse pedido e conclamou a Assembleia Nacional Constituinte para se criar uma Constituição para acalmar os ânimos do terceiro estado. Paris, a capital da França, estava num descontentamento e outras cidades da França também, outros locais também. E aconteciam várias manifestações de repúdio ao rei. Nessas manifestações existiam saques, existiam várias coisas, só que uma trouxe um marco muito grande para a Revolução Francesa, que foi a tomada da Bastilha em 1789, que dá início à nacionalidade da Revolução. Ela representa a Revolução como atingindo o seu ponto nacional. E aí, o que é a tomada da Bastilha? Em uma manifestação revoltosa, membros do terceiro estado invadiram a Bastilha, que era uma prisão onde o rei colocava os seus inimigos ali, a prisão do rei, e representava o poder máximo do rei. Quem olhava para a Bastilha, aquele castelo enorme, aquela prisão, entendia que o rei tinha poder de prendê-lo ali. É o absolutismo que acontecia naquela época. E aí eles entraram, tomaram a Bastilha, soltaram os prisioneiros dentro da Bastilha, que eram 3, se não me engano, não era muita gente, mas isso representou o início da Revolução, representou a queda do poder tirano de um rei absolutista. E aí começou-se a busca por uma monarquia constitucional, tá? E aí foi escrito, aprovado a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Nessa declaração, que foi aprovada em 1789 pela Assembleia Nacional Constituinte, ela trazia direitos naturais do homem, que o homem tinha direito à propriedade, à sua propriedade, à igualdade, à liberdade, à segurança, tá? E todo o Estado tinha que trazer a necessidade de todos, que a soberania vinha do povo e que o povo tem direito de se revoltar. Conseguindo então a Constituição, instaurando aí a monarquia constitucional, a Assembleia Constituinte, em setembro de 1791, aprovou a Constituição para a França. E aí eu vou citar aqui algumas leis estabelecidas. A França continuava sendo governada por um monarca, mas seu poder estava abaixo da Constituição. Isso é a monarquia constitucional. O poder foi dividido em 3 instituições básicas independentes: executivo, legislativo e judiciário. Lá em Montesquieu, no Iluminismo, trazendo os 3 poderes. Estabeleceu o voto censitário, só podiam votar os cidadãos que tinham determinada renda. Manteve a escravidão das colônias francesas ainda. Teve o livre comércio e a livre iniciativa para os negócios, e isso favoreceu bastante os burgueses e acabou com essas restrições mercantis e feudais, porque o rei ele controlava muito o comércio, prejudicava os burgueses, e o iluminismo pregava a liberdade comercial, a ideia de que o capitalismo ia trazer o desenvolvimento, mas teria que ser um capitalismo liberal, onde existisse a possibilidade de se fazer livre comércio, tá? Porém, existia um grupo que se unia para tomar o poder novamente e devolver o rei, voltar à monarquia. Que grupo é esse? O primeiro e o segundo estado, tá? O clero e a nobreza. Por quê? Porque eles estavam perdendo os privilégios. E perder os privilégios não era uma coisa boa para eles. Esse grupo que queria monarquia gerou um sentimento de medo no terceiro estado. E aí os grupos do terceiro estado
tomaram o poder, declararam a Convenção Nacional, formou uma nova Assembleia, e aí foi chamado o povo para defender a Revolução, criaram então um exército popular, né, que derrotou aí esse levante para a volta do antigo regime. E com esse clima de vitória do exército, do povo conquistando, foi declarado aí a República Francesa. A Convenção Nacional governou a França de 1792 a 1795. Quem pertencia à Convenção Nacional era um grupo, um regime, e esse grupo formado pelos jacobinos e pelos girondinos, que eram líderes do Terceiro Estado. Os jacobinos eles eram a parte mais pobre do Terceiro Estado, tinha mais gente, e os girondinos eram os burgueses já com um pouco mais de condição. Os girondinos queriam mudanças devagar, gradativa, que as coisas acontecessem de forma mais lenta. Os jacobinos não, queriam uma revolução que acertasse tudo e mudasse tudo de forma mais abrupta, tá? E reformas mais profundas. Houve um conflito porque esses dois estavam gerenciando a França. Nesse conflito, os girondinos estavam interessados em preservar as propriedades, né, para deixar os nobres com suas propriedades privadas. Os jacobinos não queriam mudança, queriam tirar tudo, distribuir terra. Os jacobinos tomam o poder dos girondinos e inicia o período do terror com Robespierre. Por quê? Robespierre acreditava que era o líder dos jacobinos, ele era um advogado, um cara de muita boa fala, né, muito inteligente. Ele liderou essa revolução e instaurou o período do terror, porque ele acreditava que todos aqueles que eram contra as ideias dos jacobinos eram inimigos da revolução. E para condenar os inimigos da revolução, ele criou o Tribunal Revolucionário. E por meio do Tribunal Revolucionário, esse comitê executou os grupos que queriam a volta da monarquia e executou também o rei Luís XVI e a sua esposa, né, que era conhecida como uma rainha de muitos luxos, tinha muitos sapatos, muitas perucas, né, e esse foi o período do terror, tá? Só que Robespierre levou isso longe demais e os girondinos ficaram bem preocupados com essa relação. Os girondinos conseguem tomar o poder de novo, tá? Dando aí um golpe nos jacobinos e começam a dirigir a França com um governo chamado Diretório, tá? O Diretório começa a governar a França com 5 pessoas, eram 5 líderes que unidos estavam governando a França. Desses 5 líderes foi chamado para governar a França, participar do Diretório, o general Napoleão Bonaparte, que era muito conhecido por muitas vitórias e incursões vitoriosas pela França. Napoleão foi chamado ao Diretório porque o Diretório não estava conseguindo organizar a sociedade e manter as revoltas, conter as revoluções, os problemas. Eles não estavam conseguindo manter o poder ali. Napoleão ele chega no Diretório para poder acertar as coisas e ele dissolve o Diretório, transformando esse Diretório em um consulado, um poder onde tinha 3 cônsules que tomavam conta da França, né, que iriam gerir a França. Logo depois ele dá um pé na bunda dos outros 2 cônsules e se declara o único cônsule e depois o imperador da França, ok? E aí esse golpe de Napoleão Bonaparte, que deixou extinto o Diretório e iniciou o consulado, foi chamado o golpe 18 de Brumário, que era 10 de novembro no calendário da Revolução. E aí, a partir desse momento, Napoleão vai governar a França, e fazendo assim uma expansão muito grande. E Napoleão, já vou adiantando, ele cria uma bagunça ali no mapa da Europa, porque ele conquista toda a Europa, tá? Com seus exércitos, ele expande e se torna aí o último imperador que a Europa viu, que depois dele não houve mais imperador na Europa. E na próxima aula a gente vai ver mais sobre Napoleão. Valeu? Fiquem com Deus. Tchau, tchau.